Atriz da rua, né? Boa tarde, está começando mais um programa Geografando. Meu nome é Caio Vitor e a gente vai falar sobre o tema Globalização Política e o Estado-Nação. Agora a gente vai com o nosso repórter William, que está na Etiópia por meio de ligação. A nova divisão do trabalho, junto à nova economia política para o mercado, influenciaram a nova forma política mundial de mudança ao sistema interestatal. Por um lado, temos o Estado hegemônico, que usa sua influência para comprimir estados periféricos e semiperiféricos. Por outro lado, acentuou-se a tendência de acordos interestatais. Por último, a perda do controle do Estado-nação devido ao aumento das interações fora da fronteira, tirando assim sua legitimidade. Este impacto, por mais que seja novo, é inerente ao Tratado de Westfália que o constitui. Também não é novidade que o fato do contexto nacional influencie até que forte a regulação jurídica da economia, como em projetos de unificação econômica do século XX, que eram baseados em organizações internacionais e em governos nacionais, crescendo a pressão internacional que tem sentido de uniformizar e normalizar. Mas, para alguns, essa tradição é mais longa. Tire distingue 4 ondas de globalização, nos séculos XIII, XVI, XIX e XX. E, apesar desse histórico, a globalização atual é qualitativamente nova, pois é um fenômeno muito mais vasto e amplo de intervenção estatal. A pressão sobre os estados se tornou monolítica. O Consenso de Washington, em seu termo de movimento orientado para o mercado, é o único que serve ao novo regime, sendo necessário ser imposto em escala mundial. Como novidade da globalização, se tem a simetria do poder transnacional entre centro e periferia do sistema mundial. De fato, a soberania dos estados mais fracos é sempre ameaçada tanto pelos estados mais fortes, quanto por agências financeiras internacionais e algumas transnacionais privadas, ou seja, é uma pressão mantida por quem tem mais recursos poderosos e mundiais. Agora a gente vai passar para o nosso outro repórter, Josué, que está na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Olhando a situação na Europa e na América do Norte, Bob Jessop identifica 3 tendências na transformação do poder do Estado, que são a desnacionalização do Estado, que decorre das reorganizações nas velhas e novas capacidades do Estado, uma mexida nos regimes políticos, ou seja, de um modelo de regulação social e econômica apoiado no papel central do Estado, para um apoiado em parceria e outras formas de associação entre organizações governamentais, paragovernamentais e não governamentais, onde o Estado é apenas o agente regulador. E, finalmente, uma internacionalização do Estado Nacional, expressa no aumento do impacto estratégico do contexto internacional de atuação do Estado. É no campo da economia que a regulação estatal salienta-se, ainda mais no que se refere aos países periféricos e semiperiféricos. As políticas de ajustamento estrutural e de estabilização macroeconômica cobrem um enorme campo de intervenção econômica, provocando enormes turbulências, como a liberalização dos mercados, a privatização das indústrias e serviços, uma menor preocupação com o meio ambiente, etc. Todas essas condições do Consenso de Washington cobram mudanças legais e institucionais massivas. O resultado disso é que o Estado tem de intervir para deixar de intervir, ou seja, tem de regular sua própria desregulação. Foi no campo das telecomunicações que o Estado dominou totalmente. A maior parte dos países tinha adotado o princípio do monopólio natural das telecomunicações, que era considerada a forma mais eficiente de disponibilizar esses serviços públicos. Considerava-se também que a segurança nacional exigia o monopólio estatal de telecomunicações. O controle estatal sobre as comunicações internas estendeu-se às comunicações internacionais, através de serviços fornecidos em parcerias interestatais e nas redes e equipamentos normalizados. Este modo de regulação durou cerca de 100 anos e mudanças dramáticas ocorreram na década de 90. Até este momento, nenhum modo de regulação unificado substituiu o antigo e o campo das telecomunicações está passando por um período de grande turbulência, que seria substituir o princípio do Estado pelo princípio do mercado, implicando em pressões por parte dos países centrais e das empresas multinacionais sobre os países periféricos e semiperiféricos, no sentido de adotarem ou se adaptarem às transformações jurídicas e institucionais que estão ocorrendo no centro do sistema mundial. As empresas multinacionais de telecomunicações norte-americanas tornaram-se os promotores mais agressivos da reforma regulatória a nível mundial, utilizando para isso o poder de negociação dos Estados Unidos. No início da década de 90, 2 caminhos estavam a ser seguidos pelos países centrais para transformar o regime das telecomunicações. O Big Bang, seguido pelos Estados Unidos, Reino Unido e Japão, que consiste na liberalização unilateral e total das telecomunicações, não só dos serviços avançados, mas também dos serviços básicos, equipamentos e infraestrutura. E o Little Bang, adotado por outros países centrais, sobretudo pelos países europeus, e consiste numa liberalização parcial por diversas vias.
As telecomunicações são cada vez mais a infraestrutura física de um tempo e espaço emergente. Este novo tempo e espaço irá se tornar gradualmente o tempo e espaço privilegiado dos poderes globais. Esta forma de poder é exercida global e instantaneamente, afastando ainda mais a velha geografia do poder centrado em torno do Estado e do seu tempo e espaço. Uma análise dos traços dominantes da globalização política leva-nos a concluir 3 componentes do consenso de Washington: o consenso do Estado fraco, o consenso da democracia liberal, o consenso do primado do direito e do sistema judicial. O consenso do Estado fraco é sem dúvida o mais central e na sua base está a ideia de que o Estado é o oposto da sociedade civil e potencialmente o seu inimigo. A economia neoliberal necessita de uma sociedade civil forte e para que ela exista é necessário que o Estado seja fraco. Esta ideia fora inicialmente defendida pela teoria política liberal, mas foi gradualmente abandonada à medida que o capitalismo nacional, enquanto relação social e política, foi exigido maior intervenção estatal. Deste modo, a ideia do Estado como oposto da sociedade civil foi substituída pela ideia do Estado como espelho da sociedade civil. A partir de então, o Estado forte passou a ser a condição de uma sociedade civil forte. O conceito do Estado fraco visa repor a ideia liberal original. Esta reposição tem se revelado extremamente complexa e contraditória, e talvez por isso o consenso do Estado fraco é, de todos os consensos neoliberais, o mais frágil e sujeito a correções. Desregular implica uma intensa atividade regulatória do Estado para pôr fim à regulação estatal anterior e criar as normas e as instituições que presidirão ao novo modelo de regulação social. Essa atividade só pode ser levada a cabo por um Estado eficaz e relativamente forte. Tal como o Estado tem de intervir para deixar de intervir, também só um Estado forte pode produzir com eficácia sua fraqueza. A gente vai passar para a nossa repórter Ingrid, que está na Nova Zelândia por meio de ligação. O consenso da democracia liberal visa da forma política ao Estado fraco, onde, nos seus primórdios, defenderam a convergência necessária entre liberdade política e liberdade econômica. A imposição global deste consenso hegemônico tem criado muitos problemas quanto mais não seja, porque se trata de um modelo monolítico a ser aplicado em sociedades e realidades muito distintas. Com o surgimento da democracia liberal, passa a ser feita uma comparação dela com a realidade política dos países sujeitos às condicionalidades do Banco Mundial, que são o governo eleito, eleições livres e justas em que o voto de todos os cidadãos tem o mesmo peso, um sufrágio que abrange todos os cidadãos, independentemente de distinções de raça, religião, classe, sexo, liberdade de consciência, informação e expressão em todos os assuntos públicos definidos como tal com amplitude, o direito de todos os opostos ao governo de serem elegíveis, entre outros. Há ironia nesta relação, que significa que as democracias reais dos países hegemônicos, se não são versões caricaturais, são pelo menos versões abreviadas do modelo de democracia liberal. O consenso sobre o primário de direitos do sistema judicial é um dos componentes essenciais da nova forma política do Estado e é também o que melhor procura vincular a globalização política à globalização econômica. Modelos de desenvolvimento, por sua vez, clamam um novo quadro legal que seja adequado à liberação dos mercados, dos investimentos e do sistema financeiro. O princípio da ordem, da previsibilidade e da confiança não pode vir do comando do Estado, só pode vir do direito e do sistema judicial. A expansão do consumo, que é o motor da globalização econômica, não é possível sem institucionalização e popularização do crédito ao consumo. E este não é possível sem ameaça credível de que quem não pagar será sancionado por isso, o que, por sua vez, só é possível na medida em que existir um sistema judicial e eficaz. A amplitude e poder da institucionalidade transnacional é um dos sentidos em que se tem falado da emergência de um governo global. O outro sentido diz respeito à indagação sobre instituições políticas transnacionais, que é onde corresponder no futuro à globalização econômica e social em curso. Imagina-se a criação de um Estado mundial, o Estado global, em que ele é baseado na nacionalidade coletiva, na liberdade e na igualdade. Boa tarde e até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.